Olá, vamos dar início agora à apresentação do nosso seminário da matéria de análise descritiva de dados. Eu me chamo Guilherme, eu sou aluno do curso de administração da Universidade de Fortaleza. Agora eu vou falar um pouco sobre os integrantes da nossa equipe, né? Somos a equipe 43. A nossa equipe ela é composta pela Carla Andressa, certo? Guilherme da Silva, que sou eu, Jamile Santos, José Ivan, Letícia Rodrigues e Vinícius Pereira. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega, acredito que Carla. Boa tarde, gente. O que é análise de dados? Análise de dados é um procedimento que visa transformar números e informações em insights para a tomada de decisão. Apesar de ser usada em diferentes áreas, é no universo corporativo que a técnica ganha o verdadeiro destaque. Hoje é marcado por uma poderosa ferramenta. Essa ferramenta é a ferramenta que nós estamos abordando, a análise de dados. Cada vez mais o setor industrial, algumas organizações, eles têm investido na análise de dados corporativos, visto que essa prática aumenta a eficiência dos processos, reduz custo operacional, proporciona visão estratégica e auxilia no monitoramento do desempenho de cada organização. Há uma tendência de que nos próximos anos a análise de dados não seja mais encarada como uma novidade, mas sim como uma ferramenta essencial nas atividades das empresas, tão importante quanto as atividades relacionadas à linha de montagem e à gestão de finanças. Bom, gente, aqui a análise de dados, ela é dividida em duas variáveis, que são as quantitativas e as qualitativas. As quantitativas têm as contínuas e as discretas, e as qualitativas têm as nominais e ordinais, como a gente pode ver aqui no slide. Olá, gente, me chamo Jamile e eu vou falar um pouco sobre a regressão linear. A regressão linear é uma técnica de análise que permite predizer valores de uma variável, a chamada variável dependente, em relação a outra variável que é chamada variável independente. A técnica realiza uma estimativa de coeficiente que proporciona a melhor previsão do valor da variável dependente, com base no valor da variável independente. O objetivo da regressão linear é identificar a linha de melhor ajuste entre os elementos do valor real e previsto, chegando a um número que inicialmente é impossível de estimar. A regressão linear ela pode ser usada na base da previsão do salário. Ela pode ser prevista na proporção da questão da variável de uma questão de salário independente e na verificação de um salário dependente. Como a gente pode estar usando a questão da regressão linear? A regressão linear desempenha um papel muito importante, quando o objetivo do negócio é identificar padrões e tendência. Os dados apresentam comportamento de crescimento ou decaimento linear, ajudando assim a prever valores futuros dos dados e tomadas de decisões inteligentes baseando os dados. A análise de dados ela é utilizada de uma forma eficiente para tornar as decisões mais assertivas. Diante dessas decisões mais assertivas, nós precisamos seguir algumas etapas e boas práticas para a gente alcançar o objetivo. A primeira delas é que nós, ao usarmos a análise de dados, precisamos definir os objetivos, porque isso é fundamental. Ter clareza nos objetivos e questões que se deseja responder. Isso vai ajudar a direcionar a análise e a coleta de dados, vai evitar dispersão e garantir um resultado mais relevante. O segundo ponto é coletar os dados adequados. Uma vez definidos os objetivos, é necessário coletar os dados adequados para a análise. Isso vai envolver a obtenção de dados internos de uma empresa,
como registro de vendas, informações de clientes, assim como a busca por dados externos, como pesquisas de mercados e indicadores econômicos. A qualidade e a quantidade dos dados coletados são fundamentais para uma análise eficiente. O terceiro ponto é limpar e organizar os dados. Antes de iniciar a análise, é importante realizar uma limpeza e organização dos dados. Isso vai incluir a remoção de informações duplicadas ou informações inconsistentes, a correção dos erros e a padronização dos dados. Uma boa organização dos dados facilitará a análise e evitará interpretações equivocadas. O quarto ponto é escolher as técnicas de análise adequadas. Existem diversas técnicas de análise de dados disponíveis, mas é importante que a gente escolha técnicas mais adequadas aos objetivos da análise e aos dados disponíveis. Em alguns casos, pode ser necessário recorrer a especialistas em análise de dados. O quinto ponto é interpretar os resultados. Após uma análise dos dados coletados, é hora de interpretar esses resultados e extrair insights relevantes para a tomada de decisão. É importante, nesse momento, ter uma visão crítica do resultado e considerar o contexto em que os dados foram coletados. A interpretação correta dos resultados é fundamental para uma tomada de decisão assertiva. O sexto e último ponto é monitorar e ajustar. A análise de dados é um processo contínuo e dinâmico. É importante monitorar resultados das decisões tomadas com base na análise de dados, avaliar esses impactos e ajustar as estratégias conforme necessário. O aprendizado contínuo e a adaptação são essenciais para obter os melhores resultados. Agora vamos trazer, certo, um exemplo prático da análise descritiva de dados, certo? Eu separei aqui como exemplo uma empresa de varejo, certo? Que tem como objetivo ser a empresa, ser a maior loja, né, de utilidades do Norte e Nordeste. Por exemplo, ela tem como carro-chefe, certo, uma venda de brinquedos em um período sazonal, que ele começa em agosto, certo, por venda de atacado, e termina em outubro, certo, por venda de varejo. Significa dizer o quê? Essa venda hoje, ela representa 30% do faturamento ao ano da empresa. Eles têm como objetivo, certo, dobrar esse faturamento nesse período sazonal, tendo em vista que 30% de um faturamento para um período sazonal, ele já torna-se grande, certo? Em um faturamento ao ano. Mas se torna um desafio para eles dobrar esse valor para 60%. Como é que eles vão fazer isso? Existem diversos modos deles começarem a trabalhar isso através da análise descritiva de dados. Uma deles é através das compras, certo? Existe hoje dentro da empresa um setor de compras onde ele é responsável por fazer a compra das mercadorias para fornecê-las para a loja. Então, existe toda uma logística de compra, existe toda uma logística de frete. Isso a gente vai especificar melhor no nosso relatório, certo? E através dessa logística de compra, tem que ser feita toda uma logística de distribuição para o abastecimento dessas lojas, tendo em vista que esses 30% que já representa, né, um grande faturamento alto na empresa, ele precisa ser dobrado, automaticamente os abastecimentos, os pedidos de loja, os pedidos dos produtos, dos brinquedos, no caso, tem que aumentar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar o nosso cliente, a gente vai estudar, a empresa precisa estudar o cliente, ela precisa estudar o mercado, ela precisa avaliar o que o concorrente está vendendo, quanto ele está vendendo, qual produto ele está vendendo, certo? Além disso, né, a empresa ela tem que tomar muito cuidado em relação aos funcionários, aos gerentes, os representantes, que são aquelas pessoas que fazem pedido dessa mercadoria para ser exposta em loja. Tudo isso depende, certo, de uma logística de distribuição, uma logística de conhecimento. É necessário que a empresa ela invista bastante, certo, o tempo dela, e principalmente na análise descritiva de dados, para ela poder chegar a esse objetivo.
Olá, me chamo Letícia e agora vai ser minha vez de falar sobre as etapas que podem se seguir para se aplicar no varejo. E para entender melhor o comportamento dos clientes mediante o varejo, a empresa decidiu fazer uma coleta de dados de vendas diárias, incluindo o valor total das vendas a produtos menos vendidos. E agora eu vou apresentar algumas etapas que aplicam a análise descrita de dados e impactos nas decisões de gestor. A primeira é a coleta de dados. A princípio, a empresa ela vai reunir todos os dados mais relevantes sobre as vendas para poder passar para uma análise mais específica. E em seguida, ele vai fazer o resumo estatístico, que é onde, depois de usar as técnicas de análise, ele vai calcular as estatísticas como uma medida de desejo de padrão, número de transições e entre outras questões, que são pontos importantes para a empresa. E fazendo isso, dá para ter uma visão geral do desempenho da empresa em si, das vendas, do varejo, dos clientes. E na análise da sazonalidade, pode ser feita uma análise para verificar os picos de vendas, como os horários, se é pela manhã, pela tarde ou pela noite, ou se vende mais nos finais de semana ou nos feriados. Mas, sim, importantes que nós temos no nosso país, né? Como Páscoa, Natal, Carnaval. Isso ele engloba em todas essas questões. E nos impactos nas decisões do gestor, a sua análise ela mostra que determinados produtos são consistentemente os mais vendidos. O gestor pode decidir aumentar o estoque desses produtos e colocar mais destacado na loja. E da mesma forma, se demonstrar que essas vendas continuam sendo maiores no final de semana, ele pode até querer estender o horário de funcionamento da loja, para que possam vir mais clientes, comprar esses produtos que saem mais, para poder dar mais lucro para a empresa. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Até breve.